Continuando a nossa série sobre o sistema binário orbital, a gente vai mostrar nesse vídeo que a velocidade angular do corpo 1 tem que ser igual à velocidade angular do corpo 2, que é igual à velocidade angular que o sistema como um todo orbita em torno do centro de massa. Isso é devido ao fato de que o nosso sistema ele tem uma simetria axial em torno do eixo de rotação. Se vocês olharem o que a gente já trabalhou nos vídeos passados, o nosso sistema ele executa uma órbita em torno do eixo Z, né? E o eixo X, que é representado nas nossas figuras, ele passa tanto pelo centro do corpo de massa M1, como pelo centro do corpo de massa M2, como também pelo centro de massa. E isso é verdade durante toda a órbita do sistema, certo? Aquele eixo X, em qualquer ponto, vai passar pelo centro do corpo de massa M1, pelo centro de massa e pelo centro do corpo de massa M2. Então, isso garante que a velocidade angular do corpo 1 é igual à velocidade angular do corpo 2, que é a velocidade angular do próprio sistema binário, que é algo que eu já venho usando há alguns vídeos e agora a gente vai mostrar isso matematicamente. Então, a velocidade linear do corpo 1 é dada por ômega 1 vezes o raio da órbita, né, com relação ao centro de massa. Então, vou isolar velocidade angular do corpo de massa 1, vai ficar aqui ômega 1 é igual a V1 sobre X1. E a gente obteve esses resultados nos vídeos anteriores, onde a posição do corpo 1 com relação ao centro de massa é dada por essa expressão, e a velocidade do corpo 1 ao quadrado, a gente também calculou, é dada por essa expressão, tá certo? Onde aqui M1 e M2 são as massas dos dois corpos do sistema binário e D é a distância entre os dois corpos, G é a constante gravitacional, certo? Então a gente vai simplesmente pegar essa relação aqui, ou seja, a velocidade angular do corpo 1 é igual à sua velocidade linear dividido pelo raio de sua órbita, que é a coordenada x1, e a gente vai substituir esses valores obtidos nos vídeos anteriores e ver o que é que a gente obtém, certo? Então, ômega 1 é V1 dividido por x1. Quem é V1? Eu tinha obtido V1 ao quadrado. Então, V1 é raiz quadrada dessa expressão, né? Então, está aqui, dividido por x1, onde eu tirei os parênteses, tá certo? Coloquei no numerador M2 vezes D dividido por M1 mais M2. Ok. Vou fazer a divisão de duas frações. Como é que a gente faz isso? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, M1 mais M2 foi para o numerador e M2 vezes D veio aqui para o denominador. O que é que eu vou fazer? Eu vou individualizar, né, essa raiz quadrada. Eu tenho vários termos multiplicando e dividindo, então eu posso aplicar a raiz quadrada em cada um deles. Quando eu aplicar raiz quadrada sobre g, eu fico com g elevado a 1/2, né? Elevar um número a 1/2 é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada dele. Então, g elevado a 1/2, m2 ao quadrado, quando eu tirar a raiz quadrada vai ficar só m2. m1 mais m2 raiz quadrada é m1 mais m2 elevado a 1/2 e a mesma coisa para d, tá certo? Então, eu apliquei a raiz quadrada que estava no termo como um todo e fui individualizando para cada termo. E os termos que eu pude tirar a raiz quadrada, né? No caso esse aqui é o quadrado, ficou só o termo, e os outros a raiz quadrada estou representando como esse fator elevado a 1/2, certo? E aqui eu só repito, né? Esse segundo termo vai ficar M1 mais M2 dividido por M2 vezes D. E agora o que eu tenho que fazer é ver os termos que são semelhantes e operar com os expoentes, tá certo? Com os expoentes das potências. Eu tenho aqui M2 no numerador e M2 no denominador, certo? Então, a gente já sabe que nesse sistema, né, eles cancelam, é um dividido pelo outro. Poderia pensar em termos também de potências, tá certo? Isso aqui é M2 elevado à potência 1, dividido por M2 elevado à potência 1, então eu vou subtrair 1 menos 1, vai ficar elevado à potência 0. Né? Então esse termo vai embora. G elevado a 1/2, vou repetir aqui, certo?
Aqui eu tenho o termo M1 mais M2 e aqui eu tenho M1 mais M2 elevado a 1 meio. Então, como é que eu opero? Eu vou pegar o expoente desse termo aqui. Aqui é como se eu tivesse M1 mais M2, abre e fecha parênteses, elevado a 1. Então, o expoente dele é 1. Aqui eu tenho o expoente 1 meio no denominador. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 1 menos 1 meio, que dá exatamente 1 meio. Então, eu vou ficar com o termo M1 mais M2 elevado a 1 meio, tá certo? Quando eu faço a divisão desses dois termos. E para o D, eu tenho dois Ds agora no denominador, e eu vou manter esse D no denominador, então eles estão multiplicando, né? Então, eu vou somar os expoentes. Então, vai ficar 1 meio mais um expoente 1 desse D, vai ficar D elevado a 3 meios. E, finalmente, o que é que eu posso fazer? Para todos esses termos, você percebe que eu tenho um expoente que é uma fração e o denominador é 2. Aqui eu tenho g elevado a 1 sobre 2, m1 mais m2 elevado a 1 sobre 2 e eu tenho d elevado a 3 sobre 2. Esse fator 2 quer dizer que todos esses termos eu tenho a raiz quadrada, né? Então, eu tenho a raiz quadrada dentro desse expoente. Então, eu posso simplesmente tirar esse 2 daqui, tá certo? De todos os termos, colocar uma raiz quadrada e deixar só o expoente que está no numerador. Então, finalmente, eu obtenho que a velocidade angular do corpo 1 é raiz quadrada de g elevado a 1, né? Ficou 1, vezes m1 mais m2 elevado a 1, que eu não preciso representar, mas seria esse 1 aqui, dividido por d elevado ao cubo, que é exatamente esse cubo que está aqui. E fica a raiz quadrada de tudo, certo? Então, o que eu preciso verificar agora é se para ômega 2 eu vou ter exatamente essa mesma expressão ou não. Se eu obtiver a mesma expressão, eu vou ter provado que a velocidade angular do corpo 1 é igual à velocidade angular do corpo 2. E isso me permite fazer o que eu mostrei nos vídeos passados, quer dizer que existe só uma velocidade angular para o sistema binário como um todo. Para o corpo 2, eu tenho exatamente as mesmas equações, eu vou mudar os índices, né? Vou dizer que a velocidade linear do corpo 2 é a sua velocidade angular vezes o raio de sua órbita com relação ao centro de massa, que é dado por essa coordenada x2. Então, vou ter que ômega 2, passando o x2 dividindo, é a velocidade linear dividido pelo raio de sua órbita. E os termos que também foram obtidos nos vídeos anteriores para o corpo 2 são exatamente esses aqui que eu estou mostrando na tela, e eles variam só em um termo com relação aos termos para x1 e para v1, certo? Enquanto x1 tinha aqui no numerador uma massa m2, x2 tem uma massa m1. E v2 ao quadrado, enquanto na expressão anterior para v1 tinha massa m2 ao quadrado, v2 ao quadrado vai ter uma massa m1 ao quadrado. Eu vou substituir esses dois termos nessa equação e eu vou ver o que é que eu obtenho no final, mas o procedimento é exatamente o mesmo que eu fiz para calcular ômega 1, certo? Vou dividir v2 por x2, está aqui. Vou fazer, né, a divisão dessas duas frações, multiplica o primeiro pelo inverso do segundo, vou individualizar essa raiz quadrada em cada um dos termos, vai ficar, para m1 eu vou conseguir tirar a raiz quadrada de m1 ao quadrado, vai ficar m1, os outros termos vão ficar elevados a 1 meio, e a gente vê que quando chega nessa parte aqui, a única diferença que vai ter é que enquanto para ômega 1 eu tinha um m2 dividido por um m2 aqui, para ômega 2 eu tenho um m1 dividido por um m1 que também vão cancelar, certo? E quando esses termos aqui cancelam, que era a única diferença entre os dois casos, eu chego exatamente na mesma equação, né? Ficar com g1 elevado a 1 meio vezes m1 mais m2 elevado a 1 meio dividido por d elevado a 3 meios, que é exatamente raiz quadrada de g vezes m1 mais m2 dividido pela distância entre os corpos ao cubo. E, finalmente, eu posso dizer que ômega 1 é igual a ômega 2 e que eu represento só como ômega, né? Que é a velocidade angular do sistema binário como um todo, que é igual à velocidade angular dos corpos individualmente com relação ao centro de massa do sistema. É isso por esse vídeo, pessoal. Não se esquece de dar o like,
de se inscrever no canal, caso tenha gostado dos vídeos e esteja gostando da série. E até a próxima.